Sejam muito bem-vindos ao canal no YouTube da Triton e chegou o dia, pessoal. Chegou o dia de vocês conhecerem esse aqui, nosso Aquário Show. Já estão aqui, ó, recepcionando vocês, né? Vocês acompanharam o vídeo anterior que a gente mostra um pouco da nossa sede construída aqui em São Paulo, exatamente para receber clientes, lojas e nesse nosso laboratório, centro tecnológico, vocês puderem acompanhar exatamente o uso dos métodos, dos produtos, dos sistemas da Triton. E é por isso que nós construímos esse aquário. E essa playlist vai mostrar exatamente a evolução desse aquário, que tem o objetivo de ser um aquário referência para vocês poderem entender a utilização, as vantagens do método Triton. E aqui, ó, já estão aqui interagindo com a gente, pedindo comida. Então, para você que quer montar um aquário, que tem problemas no seu aquário, precisa de ajuda, tem corais morrendo, problemas com aquário em algas, problemas com os peixes, entre em contato com a gente, marque a sua visita aqui na nossa sede e vem tomar o café mais cremoso de São Paulo. Contato aí nos caracteres. Vamos falar então um pouco da história. Nós estamos no dia 57 da ciclagem desse aquário e nós resolvemos, obviamente, criar um protocolo de ciclagem através de informações coletadas de aquaristas experientes. Vamos dar o crédito aqui para o Ricardo Rio da Fishland, Edson Woodlock da Sea Life Aquários e, obviamente, a própria Triton. Compilamos, estudamos e não foi fácil, pessoal. Levamos quase 8 meses para montar esse protocolo e compartilhar ele com vocês. Isso vai ajudar. Vocês têm acompanhado no canal Riftec a ciclagem do aquário de 400 litros, o antigo Riftec 2.0, agora com o Bare Bottom, uma ciclagem acelerada. Então acompanhem lá no Riftec. E aqui a ciclagem do Triton Reef Show. Com isso, vocês vão poder escolher o que é melhor para vocês e ter um roteiro para seguir. Tendo o roteiro, tudo fica mais fácil. Agora, vamos falar um pouco das características técnicas. Primeiro, as dimensões. Esse aquário tem 130 de largura, 120 de profundidade e 60 centímetros de altura. Um aquário mais ou menos de 1.300 litros. Tá? O refúgio dele, que pede o método Triton, tem 158 litros. E isso vai fazer com que a gente tenha aqui o sistema totalmente preparado para rodar o método Triton completo. E foi construído de maneira impecável pela World Amazon Aquários. Um dos lados desse aquário eu tenho o sexto vidro, a queda, e a gente escolheu esse lado exatamente porque fica virado para a escada, então não teria um visual, um apelo visual daquele lado. Esses 3 vidros são extra clear. Para ter uma excelente troca gasosa, dê uma olhada na superfície, né? Isso é necessário para que o aquário tenha uma excelente oxigenação. Para isso nós temos 2 locklines aqui, 2 subidas com 2 bombas separadas, tá? Esses locklines são de 3/4 e a queda de flange de 40. Isso garante então uma troca constante de um volume, como pede o método Triton, de 10 vezes, né? Nós temos 2 bombas aqui, 2 bombas King Kong da Z-Lite, de 7.000 litros hora cada uma. Isso nos dá uma garantia de usar essas saídas também como parte da circulação interna do aquário. E como vocês podem ver, toda a superfície está mexendo, está trabalhando. A gente alimenta aqui, não fica nada na superfície, ok? Outra característica interessante, nós pedimos para a World Amazon
criar esse aquário e esse móvel de maneira bastante funcional, aonde a gente pudesse celebrar, conversar, explicar e admirar a beleza futura desse aquário. Então, para isso, ele tem esse guarda-copos aqui nos seus lados, exatamente para a gente poder conversar com quem está interessado no assunto, ok? Outro ponto desse aquário são as portas. Elas são removíveis, elas não têm dobradiça, exatamente porque é uma coisa a menos para se preocupar, ter que trocar dobradiças, né? Agora falando um pouco do layout, pessoal. O hardscape, né? O design de rochas, feito de maneira maestral pelo nosso amigo Edson Oldlock, da Sea Life Aquários. Meu único pedido para o Edson foi: Edson, me ajuda a fazer um layout onde eu consiga ver a maior parte do substrato. Eu gostaria de ver quase toda a totalidade do substrato. E ele escolheu 6 pontos de apoio pequenos e construiu todo esse layout com cavernas, com profundidade, com altura. Incrível. Utilizando rochas secas de Guarapari, que por sinal são as únicas rochas que são autorizadas legalmente para venda aqui no Brasil. Ok? Foi utilizado aqui também um componente bastante conhecido da construção, e o Edson gosta de utilizar na colagem das rochas, é a argamassa piso sobre piso. Tá? E com isso também veio alguns alertas de possíveis elementos que podem atrapalhar a ciclagem ou a química do aquário. Mas isso daqui a pouco nós vamos falar mais, porque nós fizemos já o ICP desse aquário. As rochas foram coladas no dia 22 de outubro, que foi véspera da inauguração aqui do escritório, e já no dia 23 nós podemos tirar os apoios das rochas e elas já estavam bastante fixadas. Tá? O aquário foi enchido no dia 1º de dezembro e a partir disso aí ele foi sofrendo um processo de ciclagem, então, de maneira completamente natural. Nós não adicionamos nenhuma bactéria nesse aquário, absolutamente nada, a não ser o substrato, que é o Ocean Direct da Caribbean Sea, que tem uma característica muito interessante de já vir com biologia. Ele vem úmido dentro da sua embalagem, ok? E no momento que você coloca ele, você já tem que colocar a água. Não pode deixar muito tempo, porque aí você vai estar matando essa biologia que já veio junto com ele. Eu aprendi a gostar desse substrato, apesar dele ser extremamente fino, mais fino do que uma areia de praia, mas ele vai ajudar a gente a controlar os níveis de nutrientes, porque a carga orgânica, né, as fezes dos peixes, a comida que não foi consumida, não vai entrando para dentro do substrato. É um substrato que eu posso ter por anos e não preciso sifonar. Então, esse é um grande avanço e uma experiência aprendida com os melhores especialistas do ramo, ok? Apesar de ser um pouco mais complicado de regular a circulação, vale a pena. Começando a partir da ciclagem, no primeiro dia, nós deixamos as luzes totalmente apagadas e elas ficaram assim por 35 dias. Nesses dias, desde o dia 1 até o dia 15, praticamente não fizemos absolutamente nada no aquário, a não ser adicionar crustáceos, microvida. E é algo que nós vamos falar bastante nessa playlist aqui. E aqui eu tenho a agradecer então a Live Feeds por ter enviado para a gente um kit que eles chamam de Start de Aquário, que é composto por tisbipodes, ou seja, anfípodes, copépodes e rotíferos. Dosamos eles aqui no display mesmo e deixamos rodar. Chegando lá pelo dia 30, já foi possível ver aqui no display uma quantidade grande de copépodes e anfípodes voando pelo sistema, nadando aqui na coluna d'água. Até porque não tínhamos peixes, então não tinha predador, eles começaram a se proliferar de maneira bastante acelerada. Chegando no dia 35, nós começamos a ligar a iluminação, tá? Que estão sendo feitas por duas Zet Light
QMaven 2, geração 2, 6800, de 220 watts. Começamos somente com 20% da iluminação, ou a setagem LPS, que já vem pré-configurada nela, que facilita bastante, e num fotoperíodo de 6 horas apenas. Isso faz com que o sistema comece a dar o seu start fotossintético, ok? E durante esse tempo nós começamos a medir então amônia, nitrito e nitrato. A partir desse momento a amônia estava 0,06, eu vou falar da tabela, nós temos tudo documentado. Nitrito em torno de 0,1 e nitrato 0, obviamente. Conforme nós fomos passando os dias, no dia 50, quando nós já estávamos com a iluminação em 60%, fotoperíodo de 8 horas, a amônia deu uma subida. Obviamente porque conforme a gente carrega a iluminação, a amônia tende a subir até se adaptar com essa nova iluminação. Passando-se alguns dias nós já estávamos preparados com amônia 000 no HANA, olha aí, e nitrito deu 5 ppb, que fazendo a conversão dá 0,01 em ppm, e nitrato menos de 2. Chegou a hora então de trazer os peixes. E eles estão aqui desde o dia 52, 53 por aí, se alimentando bem. Óbvio que o motivo de se colocar poucos peixes e ir subindo a quantidade de peixes a cada 2, 3 semanas ajuda demais ao seu aquário não ter um desbalanço, que é o que faz essa biota ficar vulnerável e aparecer cianobactéria, algas, às vezes dinoflagelado e outras algas filamentosas. Então, colocando essa fauna de maneira muito devagar, vai fazer com que, quando eu introduzo o animal, o meu nitrato e fosfato suba um pouco, passando-se uma semana, 2, o sistema se equilibra, então as bactérias já estão numa população ideal para aquela carga orgânica, e assim você vai populando todo o seu aquário, ok? Mais ou menos no dia 53, pessoal, nós chegamos aqui cedo e o substrato estava com bastante diatomáceas, água marrom. Foi aí que, durante o nosso protocolo, resolvemos acionar a equipe de limpeza. Colocamos 150 paguros aqui, pessoal, até bem menos do que o recomendado, e em incríveis 15 minutos, os paguros já tinham deixado o substrato branquinho. Então, pessoal, fica a dica. Às vezes eu vejo muito aquarista brigando com alga de astomácea, e eles estão aí exatamente para esse trabalho sujo, ok? Muito bem, terminando a parte técnica, para passarmos para o SAMP, esse aquário está sendo tocado com 2 bombas da Z-Lite também, Sparkle Dragon, de 13.000 litros hora. Provavelmente a gente vai ter que colocar mais uma, menor, para circular água aqui no meio, mas isso ainda não é necessário no momento. Mas, como vocês podem ver, olha a quantidade de circulação que tem na superfície, e isso é que o que importa nesse momento, ok? Passando agora para o SAMP. Esse SAMP tem mais ou menos 158 litros e ele foi construído para ser funcional. Usando o método Triton, então, a parte de descida, aonde eu tenho a queda da água, é ali onde vai ficar o refúgio. Já temos agora algumas caetomorfas que colocamos, alguns dias atrás também. Indo agora para baixo do nosso aquário, falando um pouco do SAMP. O nosso refúgio tem mais ou menos 158 litros, e obviamente ele é o primeiro estágio, aonde eu tenho a queda da água. Construímos ali um quebra-bolha, com uma telinha para um opcional colocar um perlon. Nesse momento ele está, durante a ciclagem a gente quer, até porque o perlon ajuda a fixação das bactérias nesse momento. Não estamos preocupados com nitrato e fosfato, né?
E a partir dali, nós temos então o refúgio em si, aonde estão as caetomorfas já, introduzimos alguns dias atrás, e a queda da água por cima no compartimento do skimmer. No nosso refúgio, nós temos também uma luminária da Z-Lite, porém específica para refúgios, é a E200, com full spectrum, ou seja, esse tipo de iluminação que já é projetado para crescimento de algas e plantas, ok? E no compartimento do skimmer nós temos um poderosíssimo Bubble Magus Curve 29 para 2.500 litros, com duas bombas ROC DP 4000. Poderosíssimo skimmer, exatamente para a gente ter margem de segurança e poder colocar animais aqui nesse aquário, que vai ser bem populado, posso garantir. No retorno, vocês conhecem o conceito de SUMP Triton, aonde a água que vem do skimmer passa por cima do vidro, depois passa por baixo, para que as proteínas geradas pelas caetomorfas cheguem no display, ok? Então é um SUMP bem simples, mas funcional e muito fácil de limpar. Toda a parte de hidráulica e elétrica desse aquário foi feita pelo Luiz Ribeiro, né? E Luiz já manja muito bem do método Triton e sabe exatamente o que fazer aqui. Outra coisa que nós fizemos é fazer um SUMP recirculante. Então, se a gente precisa fazer uma TPA, se a gente precisa subir um pouco a salinidade, fica muito fácil porque nós temos dois registros aqui que fecham a subida. E essa água, ela vai para o primeiro compartimento, que é o refúgio. Então eu posso, se eu quiser limpar esse SUMP, fica muito fácil. Eu vou tirar as caetomorfas, eu vou fechar a subida e deixo as bombas ligadas ainda. E essa água fica circulando, então posso colocar um perlon ou ainda jogar ela lá no quebra-bolhas em cima do perlon que já tem o compartimento para ele, facilitando bastante a nossa vida. Essa foi um pouco da história desses 57 dias de ciclagem. Esse aquário vai ciclar por 70 dias. Nós realizamos um ICP dele e nem foi tanta surpresa, mas nós tivemos a detecção de silicato alto e ferro. Por quê? Fazem parte da composição da argamassa ou piso sobre piso da cola usada para as rochas. E o próprio Edson já tinha me alertado que isso poderia acontecer, afinal, esses elementos químicos fazem parte da composição da argamassa. Então se você quiser montar e não quiser ter esse tipo de complicação, usa uma cola adequada, né, para colagem das rochas. Pode usar, inclusive, essas próprias colas que você mistura com água e já vira uma pasta. Se eu não me engano, o Aquaforest tem um modelo de produto exatamente para isso, mas a argamassa você pode usar sim, só fique atento porque você vai precisar de um tempo maior para ela curar e não ter esse silicato na água. O aquário está muito bem, pessoal, como vocês podem ver, olha a claridade da água, né? A gente tem testado os parâmetros aqui, nitrato e fosfato estão sob controle. Mesmo assim, nós vamos seguir esse protocolo até o final, até quando chegarmos de 12 horas de fotoperíodo, porque nós estamos subindo aos poucos tudo isso. E nós também testamos o par desta luminária. Isso não é para esse vídeo, isso vai ser para um outro vídeo, que nós tivemos um convidado especial aqui e vamos falar tudo sobre esta luminária da Z-Lite. No dia 70, nós vamos realizar aqui uma bateria de testes também. E se tudo estiver de acordo, nós vamos começar a introdução dos corais. De maneira lenta também, porque nós não queremos ter esse desequilíbrio, ok? E é isso. Agora, pessoal, eu vou, de maneira bastante detalhada, mostrar para vocês todos os passos desse protocolo de ciclagem Triton, e vocês vão poder reutilizar toda essa informação para a ciclagem do seu aquário. Nós já iniciamos a dosagem também do Corset e estamos controlando a reserva alcalina
Por quê? A ideia é que esse aquário tenha, então, os mesmos parâmetros, ou ele não precise variar muito quando eu terminar essa ciclagem, ok? Quanto mais parecido ele estiver com a realidade depois da ciclagem, menor serão as chances de pragas do estágio feio, como cianobactéria ou até dinoflagelados, ok? Então, pessoal, acompanhe agora o detalhamento do protocolo de ciclagem Triton. Protocolo de ciclagem Triton. Requisitos: 35 dias sem iluminação. Usar preferencialmente substrato de baixa granulometria. Exemplo, Ocean Direct Caribe Sea ou o AF Biosand mais o AF Live Source. No dia 1, encher com água de RODI com os seguintes sais recomendados: Tropic Marine Sea Salt, Instant Ocean, HW Professional, Red Sea Balde Azul ou Niles, salinidade 1025, temperatura 26 graus e não mexa no substrato se houver durante a ciclagem. Preferencialmente, não troque Perlon ou Shark Bag durante 30 dias, pois as bactérias se formam primeiramente nesses locais. Skimmer ligado desde o primeiro dia. E no dia 15, muito importante introduzir copépodes, anfípodes e rotíferos, pois no momento que a gente começar a ligar a luz, os elementos fotossintéticos, essas pragas que aparecem quando nós ligamos a luz, como algas diatomáceas, algas verdes, cianobactéria, irão ser combatidas de maneira natural por esses micropredadores. Isto vai fazer com que o seu sistema seja extremamente robusto para combater estas pragas. No dia 35, se ainda houver nuances de algas, introduzir a equipe de limpeza, pagurus, turbo snail, estrela de areia, camarão. Caso contrário, introduzir somente no dia 45, não tem problema. Ainda no dia 35, nós vamos realizar todos os testes possíveis. Estando nutrientes baixos em um nível aceitável, nós podemos iniciar a iluminação, ligar as luminárias em 20% somente. Um par de 50 a 100 e um período de 6 horas no máximo. Também já introduzimos as caetomorfas no refúgio por um período de 6 horas. Caso você tenha optado pelo método Triton modificado sem refúgio, utilizando Core 7, Reef Supplements Other Methods, não se preocupe, pule essa etapa das caetomorfas. No dia 40, nós vamos aumentar em mais 20% a potência de iluminação, já num período de 8 horas. E no dia 45, vamos realizar uma TPA de 30%, já colocando carvão, rova ou L99 se você tiver nitrato e fosfato alto. Também aumentar em mais 20% a capacidade de iluminação, par de 50 a 150, e se a sua luminária possuir, pode colocar um setup de LPS de 10 horas. Também no dia 45 já iniciaremos a dosagem do Core 7. E nós vamos regular a reserva alcalina entre 7 e 8, medindo todos os dias no mesmo horário e fazendo a correção da dosagem, aumentando ou diminuindo, sempre em partes iguais. Se esse nível subir até 8, nós vamos pular alguns dias de dosagem até que a reserva alcalina retorne a 7, retornando a dosagem. Nos testes de amônia e nitrito, se o ciclo de amônia já estiver estabelecido, nós vamos começar a introdução de peixes como blênios, gobes, ântias e até alguns wrasses que são peixes resistentes. Alguns como, por exemplo, rock algae, scooter blenny, ocelares, yellow cores ou melanuros são excelentes peixes para essa etapa da ciclagem. Usando sempre o bom senso, colocando um peixe por semana e sempre monitorando os níveis de nutrientes, nitrato e fosfato. Esses peixes têm menor chance de manifestação de parasitas em aquários jovens, como o íctio e o odínio. Muito importante isso. No dia 50, nós vamos aumentar a iluminação para 80%, já com um par de 250 a 400. Se a sua luminária tiver, pode utilizar um setup SPS para um período de 10 a 12 horas. Vamos realizar o ICP e o NDOC e, de acordo com os resultados, realizar as devidas correções. No dia 60, o seu aquário já está ciclado e nós vamos poder iniciar a introdução de corais. Lembrando que cada coral introduzido pode consumir um pouco de reserva alcalina e você tem que subir a dosagem do Core 7. Fica aqui registrado então este protocolo de ciclagem Triton
E se você está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito, considere se inscrever aqui, exatamente aqui no YouTube, e ligando as notificações no sininho para recebê-las assim que os vídeos forem postados. Frequentemente também nós publicamos no nosso Instagram, triton.south.america, várias matérias, várias chamadas, várias informações importantes. Então, também siga a gente lá no Instagram e fique acompanhando os próximos vídeos aqui no canal.